Vamos lá. Pensaram em um caso, em algum caso prático para a gente discutir? Alguma questão que vocês têm visto aí na mídia, para a gente falar um pouquinho sobre o tema da aula de hoje, que são casos práticos, acesso à justiça. Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. O que o Bolsonaro está fazendo não é inconstitucional? Qual a questão específica? Muito amplo isso, né? É, sobre é STJ, não é? Mas do Porque no domingo. Nas manifestações, você está falando? Isso, de domingo. As manifestações. Então, mas sabe o que eu gostaria, assim, que a gente vai fugir, a gente vai discutir política, né? A minha proposta, geralmente, nesse caso, quando eu levo para a sala de aula essa questão de casos práticos, é discutirmos processo. Algo que vocês viram na mídia que envolva processo. Não importa se é processo trabalhista, se é criminal, porque se a gente for discutir a questão política, pode ser que não agrade uma pessoa e agrade outra, então não me interprete mal, entendeu, Márcia? Eu até falei um pouquinho antes para a gente não falar de política. Não, eu estou entendendo o que você está falando. Uma saia justa. E aí, pessoal? Bom, vamos lá. Professor. O artigo 300... Professor. Pois não. Pode falar. Eu peço desculpas, eu não vou participar. Eu vou ficar ouvindo a sua aula, mas eu peço desculpa em não participar, que eu vou começar agora a trabalhar home office. Então, eu vou só ouvir, tá bom? Então, o artigo 319 do Código de Processo Civil, o artigo 319 estabelece que a petição inicial indicará, né? Inciso 1º, o juiz a que é dirigida, os nomes, prenomes das partes, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, né? Isso está no artigo 319, vocês podem ler depois, né? Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor na petição inicial requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento do disposto no inciso 2º deste artigo, se a obtenção de tais informações torna-se impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, aqui o parágrafo 3º do artigo 319 se coaduna, se alinha com a aula de hoje, que fala de acesso à justiça, né? Então, o que diz aqui, inciso 2º desse artigo, os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável. Se você não tiver o nome completo da pessoa, ou se você tiver tão somente as características, né, igual aquela música, né?
Moreno alto, bonito e sensual, mais ou menos assim, né? Já ouviram aquela musiquinha, né? Ou é uma mulher baixinha, mas bonitinha. Então, se você não tiver o nome da pessoa, não faz mal. Você pode colocar as características da pessoa, né? Então, nesse âmbito, a petição inicial ela deve conter todas as informações necessárias para que se cumpra o acesso à justiça. Então, veja, o advogado, ao elaborar a petição inicial, tem que reunir todas as informações. Então, o advogado, se ele tiver todas as informações, ele tem que organizar de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Civil. Aqui eu estou afunilando a questão, trazendo uma questão prática da teoria geral do processo para o processo civil. Então, nesse caso, só tem umas características. É uma senhora morena, de olhos claros, que reside na rua tal, número tal. Então, quer dizer, você não tem o nome dessa pessoa, mas você sabe que ela reside em determinado endereço. Você pode colocar que trabalha em determinada padaria. Isso vai facilitar, ou em determinada empresa executiva. Isso vai facilitar o oficial de justiça quando isso geralmente acontece quando a gente vai qualificar a, a, a parte, né, e você não sabe quem é a parte contrária, né? Então você descreve as características dela, né? É óbvio que se você vai defender os interesses de uma pessoa, você tem ali todos as informações, mas às vezes do réu, quando você vai colocar a qualificação do réu, você não tem essas informações, né? Então você precisa lançar mão de informações que vão ensejar a identificação da pessoa, tá? E isso é muito comum, né? E Professor, pois não, por favor. professor, me permite interromper um pouquinho? Os casos que o senhor pediu para a gente verificar, eu posso voltar um pouquinho? Claro que sim. Me veio à mente aquele caso daquela discussão que teve a pessoa na calçada, em frente ao carro, estavam dois homens e uma mulher, e a mulher falava, e o cara bebendo, e a mulher falava, e de repente ele desferiu, não me lembro ao certo se foi um soco ou uma cotovelada no rosto dessa mulher, e essa mulher caiu assim, desfalecida, né? Sim. E teve repercussão da Complicação mídia. de ordem neurológica. Isso, ela ficou com problema neurológico, tentaram imputar a ele tentativa de homicídio, porque o soco foi muito violento e tal. Professor, eu pergunto aí nesse caso, eu não estou defendendo a atitude dele, mas eu sou mulher, professor, e quando a gente quer tirar o homem do sério, a gente fala, até atingir o ponto de tirar a pessoa do sério. Assim, a mídia divulgou muito, porque foi muito violento e tal, mas eu queria que tivesse o áudio para saber o que ela estava falando tanto para ele chegar no ponto que ele chegou de desferir aquele soco ou cotovelada nela, que ela caiu assim, e dali não saiu mais. Sabe? Eu fico pensando assim, o porquê, o impacto que a mídia tem nesses casos. Porque às vezes o caso é para ser resolvido assim rapidamente, mas a mídia fica tanto em cima que inflama.
Legal, Isabel. Essa questão é uma questão de direito penal, processo penal, né? É muito interessante porque no direito penal, no processo penal, busca-se, como nas demais áreas, mas especificamente de forma mais ampla, né, a verdade real. Né? E quando você começa a questionar, né, os dois lados, você está em busca da verdade real. Ou seja, será que foi produzidas provas para que se pudesse ouvir o que foi dito para aquela determinada pessoa, né? E tem um cara emblemático, um caso emblemático que aconteceu na Bahia, no Tribunal do Júri da Bahia, né? O tribuno, o advogado que representava o réu, um senhor aposentado, ele iniciou o júri assim: excelentíssimo senhor doutor juiz, nobre representante do Ministério Público, respeitáveis jurados, excelentíssimo senhor doutor juiz, nobre representante do Ministério Público, respeitáveis jurados, excelentíssimo senhor doutor juiz, nobre representante do Ministério Público, respeitável jurado. Ele ficou falando isso 5 minutos. 5 minutos. Eu sei que alguns de vocês já estavam onde o professor quer chegar com isso daí, né? E ele ficou falando isso 5 minutos, repetidamente. E estava defendendo um aposentado que matou um jovem. Deu um tiro em um jovem. E matou esse jovem. É um caso emblemático da Bahia, muito antigo, que aconteceu lá. E daí ele repetindo, tal, deu 5 minutos, o juiz falou assim: doutor, pelo amor de Deus, começa a defesa, que a gente não aguenta mais. Daí ele falou assim: então, a minha defesa é justamente essa. Se eu estou há 5 minutos dizendo para vocês todos aqui, tratando vocês educadamente, e vocês ficaram saturados da minha educação em 5 minutos, imagine o meu cliente sendo chamado de velho fedido todos os dias à noite, quando chegava da casa da filha dele, por mais de 2 anos. Entenderam? Muito inteligente esse advogado. E ele conseguiu a absolvição do cliente dele. Muito inteligente. Aécio Quaresma costuma fazer direto esse tipo nas audiências dele, ele costuma direto agradecer o tribunal, agradecer, e defender o Bruno. Então, geralmente, no júri, o lado psicológico, a argumentação ela é muito importante, né? Mas vejam só, ele conseguiu demonstrar que, sendo educado, ele conseguiu saturar as pessoas em 5 minutos. Imagina 2 anos o menino passando lá, e não era só um menino, era um grupo de meninos xingando ele de velho fedido, né? Mais de 2 anos. Ele saiu lá um dia, deu um tiro para o alto e acertou o menino, né? Então, o processo penal ele tem essas peculiaridades. Então, seria importante ouvir o vídeo para saber o que essa moça fez, né?
o que ela falou para ele, sim, né? Será que nesse caso seria para tanto o enquadramento aí da conduta dele em uma tentativa de homicídio, né? Será que houve de fato um dolo eventual? Assumir o risco, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, Isabel, né? Agora, é importante essa sua cautela, né? Ao analisar, procurar de alguma forma analisar o áudio para ver o que foi dito. Na verdade, tem um grande jogador de futebol que não vou falar o nome, né? Mas ele é muito famoso, dizendo que nas grandes Copas, né, que ele participou, né, nos grandes jogos de Copa, diz que ele xingava o adversário, né, a ponto de irritar para que o adversário perdesse a razão, né? Então a gente não sabe muitas das vezes o que acontece ali pessoalmente, né, entre as partes, né? Então é isso, mas obrigado pela contribuição. O objetivo é justamente esse, né? Por exemplo, estão discutindo muito essa questão da não nomeação do delegado geral, né? Porque ainda não houve uma investigação, levanta-se muito a questão do devido processo legal. Então são questões que envolvem processo, né? Ou seja, tem um inquérito apurando eventual intervenção do presidente da República na Polícia Federal. É um inquérito. O inquérito não é processo. Então, estão investigando ainda. É por isso que tem correntes que falam que o Alexandre de Moraes está certo e outras correntes que dizem que ele está errado, né? E a corrente que diz que ele está errado é a corrente do devido processo legal, que precisaria haver o quê? Um processo, um julgamento do processo para se comprovar se realmente haveria ou não uma influência na nomeação dessa pessoa, né? Então são questões recentes que envolvem política, mas é assim, a política fica de lado quando a gente fala em devido processo legal, porque a gente consegue, Márcia, nesse momento, estabelecer uma análise mais processual do que política, né? Porque o fato das pessoas estarem lá reunidas, todo mundo tem o direito de reunião, de acordo com a Constituição, né? Mas a intenção das pessoas e o que isso pode se desdobrar, ninguém sabe. Então a gente não pode nem acusar e nem defender, porque as pessoas estavam lá reunidas, né? Agora, se houver um desdobramento negativo dessa situação, né, se violar a Constituição, se violar os direitos humanos, direitos fundamentais, aí sim nós temos todo um mecanismo judicial, jurídico para resolver essa situação, né? Professor, então, deixa eu perguntar diferente. Vai, o presidente da República, não estou falando do Bolsonaro, ele pode se manifestar contra o Congresso Nacional? Então, na realidade, todos têm o direito de se manifestar como bem entender. Agora, as pessoas ofendidas, a tomarem as medidas cabíveis, né? Então, tem gente que me xinga, por exemplo, no trânsito, né? Às vezes eu faço algumas barbeiragens. Então, o pessoal me xinga, eu não vou processar a pessoa. Mesmo porque às vezes eu erro, né? É para ir para um lado, o GPS manda para ir para o outro, daí você fica meio perdido, né? Agora, se eu estou, por exemplo, trabalhando, né? Numa sala de audiências ou no meu escritório, eu sou ofendido na minha honra, daí eu tomo as devidas providências, né? É assim que funciona o Estado de Direito, né? Obrigado. Que isso.
Então, voltando aqui ao artigo 319, né, a petição inicial deve conter todos os fatos, né, e esses fatos precisam cumprir esse primado do acesso à justiça, sendo a petição escrita de forma clara, concisa, e deve se alinhar com as provas. As provas também, nos termos do inciso 6º do artigo 319, são requisitos da petição inicial, né? Então, por exemplo, digamos que eu escreva o nome do meu cliente errado, ou esqueça de fazer determinado pedido. Eu posso corrigir a minha petição inicial? Pode. Sim. Eu posso corrigir a minha petição inicial, né? E qual o fundamento, né, dessa correção, né? A partir do artigo 321, né? Tanto você como o juiz, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, podem pleitear a correção da petição inicial. E esse pedido de correção que é feito pelo autor ou pelo réu, ou esse pedido que é formulado pelo juiz, visa ainda cumprir esse primado do acesso à justiça. Por quê? Para que todas as informações reunidas dentro do processo possam levar ao desenvolvimento válido do processo. E o que seria desenvolvimento válido do processo? Que o processo possa tramitar de acordo com a lei, né? Então, é muito interessante nós sabermos que a petição, né, o artigo 319, né, parágrafo 2º diz assim: a petição inicial será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere, aliás, a petição inicial não será indeferida se a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º for possível a citação do réu. Então, foi o que falei, foi o que eu disse, aquela descrição das características da pessoa. Tudo bem. Agora, por exemplo, digamos que eu não coloque nenhuma característica. Não tem como você citar a pessoa, né? É uma pessoa que mora em uma casa, tá? Mas onde que fica essa casa? Né? Então precisa ter, no mínimo, ali um endereço e alguma característica. Né? De outra sorte, né, são requisitos também da petição inicial que ela seja escrita em língua portuguesa. Ela não pode ser escrita em outro idioma. Ah, mas o advogado é espanhol e obteve a habilitação para advogar no Brasil e escreveu em castelhano. Não pode. Ah, ele é inglês ou americano e advoga no Brasil, é habilitado para advogar no Brasil e escreve em inglês. Não pode, tem que ser no vernáculo pátrio, na linguagem oficial do país, no nosso caso, língua portuguesa, né? Assinatura, hoje assinatura eletrônica, né? Mas antigamente acontecia de não ter assinatura. E quando um documento não tem assinatura, como esse documento é chamado? Vocês sabem? Não, professor. Apócrifo.
Então, vocês devem prestar muito atenção ao elaborar qualquer documento que não seja digital, porque a assinatura digital supre a assinatura manuscrita. Nesse caso, você deve se atentar, né, tomar muito cuidado, porque o seu documento pode ser invalidado. E muitas das vezes acontecia quando o processo era físico. Por exemplo, o advogado não assinar a contestação. Vocês que são meus alunos, se vocês fossem juízes, o que aconteceria? O que vocês fariam? Revelia. Por qual motivo? Documento apócrifo. Como se não tivesse produzido aquele documento. Porque não tem validade jurídica. Então, vejam a importância da assinatura. E vocês devem tomar muito cuidado com a assinatura eletrônica da pessoa habilitada. Então, por exemplo, digamos que a Denise seja advogada da parte, né? E ela pede, a Denise teve um problema na assinatura eletrônica dela, no token, e ela pediu para a Isabel produzir um ato jurídico para ela. O que vai acontecer? A Isabel precisa juntar um subestabelecimento, que é um instrumento onde a Denise confere poderes, transfere poderes a Isabel, para que a Isabel possa fazer o protocolo da petição no processo em nome da Denise. Por qual motivo? Se não for feito esse subestabelecimento, essa outorga de poderes, o ato praticado pela Isabel será reconhecido como um ato nulo, como se não tivesse existido. Compreenderam? Sim, professor. Então, são situações muito específicas e importantes que envolvem toda essa questão do acesso à justiça, tá? Procuração também precisa estar ali redigida com os poderes amplos ou específicos para a prática de determinado ato. Vocês sabiam que a procuração é um contrato? Sim, é um contrato que pode ser quebrado a qualquer momento, ou pela parte que requereu, ou pela parte do advogado, né, professor? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, é um contrato, né, que faz lei entre as partes. Então, eu tenho uma responsabilidade na qualidade de advogado de representar o meu cliente. E ele também tem responsabilidades em face da outorga que me foi concedida, né? Caso ele falte com a verdade, né? Ou me passe informações equivocadas, né? Documentos, dados que não sejam verdadeiros, né? Existe toda uma implicação, né? Professor, Pois não. esse contrato é uma procuração, na verdade. Uma procuração que você reconhece no cartório, tudo certinho. Ela de imóvel, né? Para passar imóvel. Ela pode ser revogada também? Pode, claro. Mesmo depois de autenticada no cartório? Sim, pode ser revogada. Não era isso, não. Eu lembrei da pergunta. Mesmo dela, vamos supor, o senhor fez uma procuração para mim, eu fiz uma procuração para o senhor já passou o imóvel para o nome, e aí eu posso revogar essa procuração depois de passado? Pode. E como que fica a situação de... Então, mas eu já passei o imóvel, eu vou ter o imóvel de volta? Não. O ato já foi convalidado. Foi praticado.
Porque no momento que houve a transferência do domínio, né, do imóvel, né, a pessoa que tinha poderes para tanto realizou o ato. Se não fosse assim, é o Carlos, né, que me fez a pergunta. Isso, professor, eu mesmo. Então, Carlos, se não fosse assim, nós teríamos uma mitigação, uma redução, um enfraquecimento da segurança jurídica. Nós temos alguns elementos que convalidam a segurança jurídica, né? Entendi. Um deles, qual é? O ato jurídico perfeito. E o ato jurídico perfeito, nesse caso, se convalidou com a outorga da procuração com poderes específicos da venda e transferência do imóvel, e isso aconteceu naquele tempo, naquele momento, e ainda que posteriormente for revogada a procuração, em face do princípio da segurança jurídica, convalidado pelo ato jurídico perfeito, não se pode voltar no tempo e pedir, no caso, a nulidade da venda, né? Só se tivesse aí uma fraude, se comprovada a fraude da pessoa que fez a transferência. Então é isso. É por isso que acontece. A gente em casa é noveleiro, né? Tinha numa novela passada que aconteceu um, por isso que eu estou perguntando, porque aconteceu um caso na novela em que uma personagem passou o imóvel para o nome dela. Na verdade, o rapaz passou o imóvel para o nome dela. Depois ela entrou na justiça, ele entrou na justiça revogando a procuração e ele obteve o imóvel de volta, mas foi ela na verdade agiu de má fé, ela fez uma fraude por trás disso aí para poder conseguir esse imóvel. Na verdade era para ser lícito, mas pelo que ela fez foi ilícito, entendeu? E aí revogou, e aí o advogado conseguiu reaver o imóvel novamente. Sim, nesse caso eu não assisti a novela, tá? Mas nesse caso, pelo que você me falou, agora eu fiquei curioso, que novela que foi? Era a novela que passou, a novela antes dessa que tá dessa. Como que chama, Daniel? A novela? Tá querendo assistir a novela, hein, professor? Como que era? Da dona. Lembrei, professor. Era a novela que era do bolo lá da Maria da Paz, lá. A novela que passou. Tá. Carlinhos Veleira, hein? Então. Não, mas teve um caso, o advogado era um senhor lá, ó, ele era o advogado da família, ele conseguiu reaver o imóvel de volta. Então, nesse caso, quando há fraude, aí sim você consegue. Por quê? Há um vício no ato jurídico que o torna imperfeito. Então, nós não podemos falar que ele oferece segurança jurídica porque ele é um ato jurídico imperfeito. E não se convalida no tempo em face da nulidade. Ele é eivado por um vício. Entendeu? Professor, aproveitando o gancho do Carlos, e quando, no caso, é feita uma doação, pode ser, pode voltar, pode ser anulado ou acabou ali, desde quando ele passou o imóvel como doação? Então, eu prestei consulta em um caso muito interessante. Uma senhora viúva, não tinha filhos. O que ela fez? Ela fez uma escritura de doação para o zelador do prédio dela. Ela falou: ó, quando eu falecer, você terá direito ao meu apartamento. Né? Aí o que aconteceu? Ela chegou da feira um determinado dia, um sol daqueles, né?
forte. E ela falou o nome dele. Vem aqui me ajudar. Foi que eu vou ajudar nada. Não vou ajudar nada. Eu tô fazendo aqui, arrumando o portão. E naquele momento ele acabou de perder o apartamento. Porque ela anulou a doação. Você já ouviu alguém perder Vocês já viram alguém perder um apartamento por não ter carregado 2 sacolas? Esse daí perdeu com certeza. Então, e nesse caso... Se o senhor está contando, eu acredito. Obrigado pela confiança. Então, nesse caso, foi revogada a doação, né? Mas se a doação já tivesse sido convalidada, não tem como retornar, a não ser que houve fraude, que houve, por exemplo, tem uma questão muito interessante, pessoal, muitos processos na justiça de algumas religiões que utilizam técnicas argumentativas, e eu vou pedir para que ninguém cite nomes aqui, por favor, tá? Para não ficar chato. O que acontece? O judiciário aqui em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, tem revogado judicialmente, né, desde que provocado, né, o judiciário, tem revogado essas doações em face das técnicas argumentativas utilizadas por esses líderes religiosos que convencem a pessoa a doar um imóvel, o carro, a moto, seja lá o que for, com o objetivo de ganhar 5 vezes mais, 10 vezes mais, né? Então, nesse caso, tendo em vista o engodo que vicia o ato jurídico, é que se anula essas doações. Ok? Ok, professor, obrigado. Ok, entendido. Nesse último caso que o senhor acabou de expor, já não era sem tempo, né, professor? Porque... Eu acho que a justiça, ela às vezes erra, às vezes acerta, mas eu acho que a partir do momento que você verifica processos, né, onde pessoas vulneráveis entregam o único bem que tem, é muito triste, né? Não tem nem o que falar, né? É uma questão de justiça, né? Então vamos lá. O artigo 320 diz que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. São indispensáveis, mas às vezes não tem o documento na hora. Daí o que você tem que fazer? Pleitear para o juiz, pedir um prazo, ou pedir para que alguém forneça determinado documento, né? Então, pessoal, esse aprofundamento aqui hoje no Código de Processo Civil é mais para vocês terem uma ideia de como que se aplica no dia a dia, na prática forense, esse tipo de situação de acesso à justiça. Então, acesso à justiça, como dizem os grandes juristas, como, por exemplo, o Fredy Didier, né? Márcia, você pediu a indicação de um grande processualista, né? Nós temos o Fredy Didier, que é um jurista renomado na área de processo civil, citado no KLS, né? Nós temos aulas, né, também ali ministradas por grandes professores, né? Temos grandes mestres que são citados no KLS, e vocês podem ali anotar, né? E acessar a biblioteca virtual, como, por exemplo, o professor Arruda Alvim, que é um grande processualista, né?
Temos grandes processualistas, né? O Guilherme Marinoni, o Araquém de Assis. Então, temos uma infinidade. Aqui eu não gosto muito de citar alguns nomes e deixar outros de fora, porque é muito jurista bom, né? Mas no KLS nós temos uma informação muito importante acerca dessa bibliografia utilizada, né? Então, o objetivo da aula de hoje é justamente esse: trazer vocês um pouco mais para a parte prática, para que vocês tenham uma visão do processo mais palatável, mais real, né? Que essa era a dificuldade que eu tinha, é a dificuldade que eu vejo na graduação, na pós-graduação. Eu vou iniciar na próxima semana uma turma de pós-graduação que eu vou dar o rito ordinário. Rito ordinário é justamente esse, aqui do processo civil, que começa no artigo 319. Então eu vou levar muito casos práticos para eles, porque eles já estão na pós. Então, pós é prática, eles querem saber como advogar, como utilizar as melhores técnicas, né, nesse sentido. Então, o objetivo é justamente esse: trazer uma coisa mais perto de vocês, né? E eu percebo que, por ser aula online, que às vezes vocês ficam um pouco tímidos, né, de falar, mas fiquem à vontade, gente. Nós estamos na graduação, na academia, e a gente pode errar. Quando eu estou na academia pesquisando, né, ali como aluno, eu posso errar. Meu mestre vai me corrigir. E o objetivo nosso é esse também, que vocês participem, tragam questões. Por exemplo, a Márcia falou da questão da política, mas eu recortei, fui buscar uma outra situação para poder atendê-la, e ela compreendeu essa questão. Então, esse debate é muito importante para o crescimento de todos, né? É muito importante. Então, eu fico muito feliz com o desenvolvimento de vocês. Creio que é um trabalho em conjunto da minha disciplina com as outras disciplinas, de excelentes professores, né, superiores a mim. Então, eu agradeço muito a contribuição de vocês, viu? Eu vou abrir para perguntas. Alguma pergunta, pessoal, a ser feita? Alguma consideração, algum pedido? Professor, o senhor falou de um artigo que ia passar para a gente. Isso. Você lembra? Sim, vou passar. Eu vou passar o material da aula para vocês que tem esse artigo, tá? Tá bom, obrigada. Eu vou encaminhar daqui a pouquinho para o WhatsApp da Elaine. Tá bem? Professor, eu tenho um pedido para fazer para o senhor. Claro, por favor. Que tão logo as aulas voltem à normalidade, o senhor tenha uma audiência, que se o senhor puder levar a gente para a gente poder assistir. Claro, vai ser um prazer. Ficarei muito honrado com a presença de vocês. A honra será nossa, com certeza, professor. Muito obrigado. Eu espero que tudo volte ao normal e a gente consiga ainda esse ano realizar o desejo aí do coração da Isabel e de todos nós e realizarmos aí essa audiência presencial. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Posso encerrar então, pessoal? Bem, hein, Isabel? Pode, professor. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a vocês, tá? Tenham um excelente... Obrigada, professor. Um bom dia. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Bom final de semana para o senhor. Obrigado a vocês. Tchau, professor. Obrigada. Até logo. Obrigado. Bom dia para todos. Muito obrigado. Até logo.